Essa história começa como um mistério, mas termina como algo completamente diferente. E talvez esse seja o maior problema de Paintball, da J.T. Geisinger. Eu sou a Persephone e este é o Bambanella. Paintball começa com uma proposta extremamente intrigante. E no início, realmente funciona. Ele te prende, te deixa curioso, te faz querer entender para onde isso vai. A história começa com a morte do marido da protagonista. E então o livro abre com um clima completamente melancólico, de luto, de sofrimento, de alguém tentando reconstruir a própria vida depois de uma perda gigantesca. Mas então, apenas 2 semanas após o enterro, ela já está se relacionando com um homem aleatório que parece pra arrumar a casa dela. Tipo, what the fuck? Pra mim, isso já quebra completamente a imersão. Não pelo fato dela estar seguindo em frente, mas pela forma como isso acontece. Porque parece apressado, é desconectado, como se o tom emocional do início simplesmente fosse deixado de lado. Mas isso não é nem o ponto principal da história. Porque é aí que entram as cartas. Ela começa a receber cartas de um homem chamado Dante, que está na cadeia. E todas elas têm algo em comum. São estranhas, íntimas e perturbadoras. A mensagem é simples. E a primeira mensagem que ela recebe é: vou te esperar para sempre se for preciso. Dante insiste que conhece ela, que entende ela, e quando ela pergunta o que ele está esperando, a resposta é direta: você. E é aqui que o livro realmente começa a criar expectativa. Você acha que está entrando num romance diferente, talvez ali um drama emocional ou um mistério psicológico, e por um tempo isso funciona. Mas então tudo muda e muda de forma brusca. A história começa a ir de um lado para um lado completamente estranho, confuso, e aos poucos você tem a sensação de que o livro troca de gênero no meio do caminho. E quando os elementos sobrenaturais aparecem como fantasmas, a quebra fica ainda mais evidente. Porque não parece uma evolução natural da história. Parece outra história sendo contada. A narrativa começa a se embaralhar, coisas importantes não são explicadas com clareza, e momentos que deveriam ter impacto passam rápido demais. E você começa a se questionar: isso faz sentido ou será que eu perdi alguma coisa? E no final o livro tenta ser impactante, ele tenta ser revelador, mas por causa de toda essa confusão, ele não entrega o impacto que ele poderia. Ao invés de choque, vem a frustração. Paintball tinha uma ideia muito forte. O começo ali era envolvente, o clima era promissor, mas a execução divide completamente a experiência. Para mim, foi uma leitura confusa. Prometeu uma coisa e me entregou outra completamente diferente. No começo ele se vende como um romance, algo emocional, com cara de suspense psicológico, mas no meio vira uma mistura de terror e elementos sobrenaturais, e isso muda absolutamente tudo. E o problema não é mudar de gênero, o problema é como isso acontece. Não existe uma transição orgânica. O livro simplesmente muda. E isso cria uma sensação estranha, como se você tivesse começado uma história e terminado num livro completamente diferente. É tudo muito confuso. Paintball vem do inglês, que é amigo por correspondência, e na capa temos um homem todo tatuado, onde imaginamos ser o Dante. E o livro te promete um romance e te entrega um terror sobrenatural. E a decepção com esse livro veio bem forte. Ele é um dos queridinhos do TikTok, mas pra mim ele é superestimado. Assim, a frustração com esse livro, ela é real, gente. Eu caí ali na ladainha do TikTok, dos booktokers ali falando super bem desse livro, e não colou pra mim. Ele é muito ruim, o jeito com que se é desenvolvida a história. Você imagina que vai ter ali alguma coisa com o Dante, mas o Dante não é quem você imagina que ele é. E, cara, não recomendo esse livro.
Não sei se você já leu, se leu, deixa aqui nos comentários dizendo pra mim o que você achou do livro, se você gostou, me refutem. Não esqueça de deixar sua curtida e também se inscrever no canal. E é isso, até o próximo!